As forças de vínculo foram eliminadas por essa condição que ocorre quando os vínculos são ideais. Então, essas equações aqui são equações em que as forças de vínculo não aparecem mais. Só as forças aplicadas ou ativas, o que nós diríamos que são as forças efetivamente responsáveis pelo movimento, é que aparecem nessa equação. Agora, de que maneira essa equação pode ser usada para encontrar as equações de movimento de um sistema mecânico genérico? Eu vou dar um exemplo bem simples para ilustrar de que modo esse princípio pode ser usado. Então, vamos considerar um sistema simples que é conhecido como máquina de Atwood. Então, isso aqui é uma roldana leve, massa desprezível. Então, aqui nós suspendemos, por um lado, uma massa M1, por outro lado, uma massa, na outra extremidade do fio, uma massa M2, e queremos encontrar as equações de movimento desse sistema, empregando o princípio de D'Alembert. Então veja o seguinte, ó, nós podemos escolher um eixo vertical orientado para baixo. Isso aqui está sob a ação da gravidade, né? Então digamos que x1 seja a coordenada que dá a posição da massa M1 e x2 seja a coordenada de posição da massa M2. Então o vetor posição da massa número 1 é simplesmente x1 vezes o unitário na direção x. O vetor posição da massa número 2 é x2 vezes o versor x chapéu, que é esse vetorzinho aqui, né? Mas há um vínculo aqui. x1 somado com x2 dá uma constante, que é determinada aqui pelo comprimento desse fio. Então, o vínculo aqui é x1 mais x2 igual a uma certa constante L. A força sobre a massa número 1 é o peso, que é M1G, ou M1G vezes o vetor unitário na direção x. Então isso aqui é F1 e F2A. Analogamente, a força aplicada sobre a segunda massa é M2G x chapéu. G é a aceleração da gravidade. O que eu estou fazendo aqui é preparar os ingredientes para introduzir na receita aqui, que é o princípio de D'Alembert. Observe o seguinte, ó. Por causa deste vínculo aqui, esses deslocamentos virtuais ΔR1 e ΔR2 não são independentes. Desta equação aqui, ó, de x1 mais x2 igual a L, decorre que ΔX1 mais ΔX2 tem que ser zero. Portanto, ΔX2 é menos ΔX1. Essa equação aqui está dizendo simplesmente que deslocamentos das massas M1 e M2 consistentes com os vínculos são deslocamentos em que, se M1 desce alguma coisa, M2 tem que subir exatamente da mesma coisa. A exigência de que os deslocamentos não violem os vínculos, ou que sejam compatíveis com os vínculos, é a exigência de que ΔX2 é igual a menos ΔX1, ou seja, se uma massa desce alguma coisa, a outra sobe exatamente da mesma coisa. Com isso, o deslocamento virtual da posição da partícula 2, né, que é igual a ΔX2 x chapéu, é a mesma coisa que menos ΔX1 x chapéu, por causa disso aqui. Portanto, o princípio de D'Alembert, aqui no caso, soma de I igual a 1 até 2. Só há duas partículas no sistema, né?
de PI ponto menos FIA delta RI igual a zero, é a mesma coisa que M1 R1 dois pontos, que é o P1 ponto, menos M1G. Isso aqui multiplicado escalarmente por delta R1, que é delta X1 vezes o versor X chapéu, mais M2 R2 dois pontos, menos M2G X chapéu. O delta X2 é menos delta X1, isso tem que somar zero. Veja o seguinte, ó, R1 dois pontos é X1 dois pontos vezes o versor X, unitário na direção X. E R2 dois pontos é X2 dois pontos vezes o versor na direção X. Mas observe que por causa desse vínculo aqui, ó, se nós derivarmos duas vezes essa equação em relação ao tempo, né, daqui se conclui que x1 dois pontos mais x2 dois pontos é igual a zero. Portanto, x2 dois pontos é menos x1 dois pontos. Então isso aqui é menos por causa da equação de vínculo. Finalmente ficamos com o seguinte, ó. Vamos omitir algumas passagens intermediárias que são bem simples aqui, né? Como R1 dois pontos é x1 dois pontos vezes o versor x, o produto escalar do versor x com esse aqui vai dar 1. Então nós vamos ficar com M1 x1 dois pontos, esse produto escalar aqui. Eu vou colocar o delta x1 como fator de tudo, tá? Então, M1 x1 dois pontos menos M1G multiplicado por delta x1. Mas vai haver um delta x1 daqui também, então eu vou deixar tudo multiplicado por delta x1 aqui igual a zero. Então, esse termo aqui, ó, R2 dois pontos, é menos x1 dois pontos, x chapéu. Então aqui vai dar x1 dois pontos, cuidado, aqui tem menos, mas aqui tem menos também. Então aqui vai ser mais. E aqui também vai ser mais M2G. Então é a essa equação que se reduz o princípio de D'Alembert quando nós usamos a equação de vínculo desse problema, levamos em conta que as coordenadas x1 e x2 não são independentes por causa do vínculo, e consequentemente os deslocamentos virtuais das duas partículas, né, estamos tratando esses corpos como se fossem partículas, não são independentes por causa do vínculo. Agora, delta x1 é arbitrário, portanto, essa equação só pode valer com delta x1 arbitrário se essa quantidade entre parênteses for igual a zero. Então, daqui nós concluímos que M1 mais M2 x1 dois pontos tem que ser igual a M1 menos M2G. E isso fornece a aceleração da massa M1. A aceleração da massa M1 é essa aqui. A aceleração da massa M2 é simplesmente menos a aceleração da M1. É claro que esse problema é suficientemente simples para ser tratável, né, de uma maneira bastante elementar pelos métodos newtonianos. Usando as equações newtonianas, nós temos que levar em conta a tração no fio, que é exatamente a força de vínculo do problema, mas eliminando a tração, a gente chega exatamente a esse resultado aqui. Mas serve para ilustrar que, se nós quisermos aplicar o princípio de D'Alembert a um dado problema, nós temos que usar as equações de vínculo para relacionar os deslocamentos virtuais uns com os outros e depois temos que dar um jeito de fazer aparecer no princípio de D'Alembert apenas os deslocamentos virtuais independentes. E aí, se nós ficarmos com uma equação, uma certa expressão multiplicada por um deslocamento virtual, mais uma outra expressão multiplicada por um outro deslocamento virtual, e assim por diante,
todos esses deslocamentos virtuais sendo independentes, aí cada coeficiente desses deslocamentos virtuais terá que ser zero separadamente. Porque se eles são independentes, nós podemos tomar todos eles iguais a zero menos 1. E aí o coeficiente desse 1, diferente de zero, tem que ser zero. E assim por diante.